Quase 3 décadas assistindo novelas mexicanas e acompanhando os bastidores dos nossos astros latinos me deram bagagem para muita coisa, menos porque eu vi outro dia. Poucas vezes eu senti tanta vergonha alheia quanto ao assistir Gabriela Spanik, sim, a nossa eterna Paola Bracho, entrando na sede do reality da Record, A Fazenda, que estreou na última segunda-feira, dia 15. Antes que me acusem, eu já notei que tem opiniões muito divididas sobre se essa participação é um bom negócio ou não. Ou seja, não sou só eu que está contrariado. Acho que isso fala sobre o choque de ver a atriz, depois de tantos papéis icônicos, numa situação que parece o oposto do glamour das telenovelas, ainda mais para uma figura que foi simplesmente a protagonista de um clássico mexicano exibido em mais de 120 países ao redor do planeta. O que aconteceu no caminho para chegar até ali é isso que vamos descobrir no Almanaque Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Se você ainda não sabe se ri ou se chora com a participação da Gabriela Spanik em A Fazenda, esse programa é para você. Então que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no Almanaque Latino? Quando você clica no sininho, o YouTube te avisa cada vez em que um novo conteúdo é publicado. Assim você não perde nada e ainda ajuda a nossa comunidade a crescer. Parece que foi ontem quando passou A Usurpadora pela primeira vez no Brasil, em 1999. Com o sucesso imediato da história, as revistas brasileiras da época logo começaram a falar sobre a belíssima protagonista da trama e que dava a vida às gêmeas Paola e Paulina. Logo, rolou uma entrevista dentro do Domingo Legal com o Gugu e, posteriormente, Gabriela Spanik veio ao Brasil com o então marido Miguel de León e participou de diversas atrações do SBT, esbanjando doçura e simpatia. Parecia que ela era a própria Paulina Martins da história, mas casada com o milionário Douglas Maldonado. Hoje eu posso dizer que a percepção que eu tenho da atriz é completamente outra. Os anos se passaram e o que a mídia passou a publicar revelou uma personalidade extremamente conflituosa. Daquele tipo de colega de trabalho que arranja confusão o tempo todo, que está sempre no centro de alguma fofoca interna nos corredores. E mesmo que mude de emprego, ou de novela no caso dela, os problemas seguem se repetindo, sempre causados porque os outros sentem inveja de mim. Tudo isso para dizer que lá no fundo não é nenhuma surpresa a atriz terminar como participante de um reality show duvidoso como A Fazenda. E já adianto que você deve estar pensando: ah, mas o que tem de mais? Ou ainda, você não sabe dos boletos que ela tem para pagar. De fato, esse último é um argumento e tanto. De fato, cada um sabe a própria necessidade financeira. O jornalista Léo Dias apurou que o cachê exigido por Gabriela Spanik pelo tempo de confinamento na 17ª temporada do reality show da Record supostamente foi de R$ 500 mil, fora a possibilidade de faturar o prêmio principal. Mas eu tenho a impressão que o que realmente move Gabriela Spanik a se tornar uma peoa da Fazenda é galgar mais trabalhos no mercado brasileiro ou mesmo dentro da TV Record, apesar de eu não achar que exista papel para ela numa novela bíblica. A verdade é que a atriz está muito queimada em muitos contratantes. A trajetória da atriz, que começou como participante do Miss Venezuela, teve diversos altos e baixos, mas com certeza o auge veio em 1998, quando foi contratada pela Televisa para protagonizar A Usurpadora ao lado do galã Fernando Colunga, sob a produção de Salvador Mejía. Gabriela foi meio que indicada pelo escritor Carlos Romero, que conhecia o trabalho dela na Venezuela, onde ela já havia feito algumas novelas, inclusive como protagonista.
Mas A Usurpadora foi um verdadeiro antes e depois na trajetória da atriz. Daí se seguiram as novelas Por Teu Amor e A Intrusa, que embora não repetiram o mesmo sucesso das gêmeas Paola e Paulina, ainda mantiveram a atriz como uma protagonista consolidada. Desse período, as maiores polêmicas ficaram a respeito do rechaço de muitas atrizes mexicanas que se sentiram perdendo espaço para uma venezuelana. Muito embora, vamos combinar que boa parte dos atores que protagonizam novelas no México não são mexicanos. Ainda assim, a polêmica existiu e gerou algumas rivalidades nos bastidores dessas produções. Com o fim desse contrato, Gabriela Spanik foi contratada pela Telemundo e foi a estrela de 3 novelas de sucesso, mas que vieram num período onde a vida particular da atriz começou a chamar mais a atenção que o trabalho dela. Até porque Gabriela Spanik teve um envolvimento com seu par romântico na novela La Venganza, de 2002, o ator José Ángel Llamas, quando os dois ainda estavam casados. O romance acabou em 2004 de uma forma ainda mais conturbada do que começou, já que anos depois ela alegou ter sido vítima de violência física por conta do companheiro. Só que, nessa época, foi quando a Gabriela Spanik inventou que também queria ser cantora, bodybuilder e até escritora de livros. Em 2005, lançou uma biografia chamada Mi Vida Entre Linhas, onde tornou o divórcio dela com o ator Miguel de León ainda mais público, com tanta exposição íntima da vida conjugal deles. Em 2006, outra rivalidade profissional. Ao protagonizar Tierra de Pasiones, Gabriela Spanik tinha como inimiga na ficção e na vida real a atriz Catherine Setchok. As duas já tinham sido rivais em La Venganza, e a Telemundo viu tanta química nas duas como antagonistas que resolveu repetir a dose. Mas por mais que existissem fortíssimos rumores da inimizade das duas, isso só foi claramente exposto quando as duas participaram de um reality show chamado Secretos de Villanas, exibido na TV a cabo internacional. E aqui, gente, não faltou treta entre as duas. Catherine Setchok teria dito que a audiência da novela Tierra de Pasiones subiu após uma ausência da Gabriela Spanik por alguns capítulos. A atriz negou, e isso foi o estopim para um grande bate-boca. Elas chegaram a relembrar episódios das duas novelas em que participaram juntas, para dizer que uma prejudicava a outra até em aspectos técnicos, como pedir para o diretor mudar a iluminação no intuito de deixar a outra feia, que uma desconcentrava a outra em cena e muito mais. Catherine Setchok ainda relatou que, diversas vezes durante Tierra de Pasiones, cogitou pedir demissão da história só para não ter que conviver com a atriz. Em 2010, com A Dona, Gabriela Spanik voltou à Televisa, mas já não era como protagonista, para decepção de alguns fãs. Mas não dá para negar que a Ivana Dorantes, a prima invejosa da heroína da novela, fez um baita sucesso popular. Ainda assim, anos depois, uma polêmica surgiu sobre a convivência entre as duas estrelas, Gabriela Spanik e Lucero. Em 2019, uma fã da Gabriela Spanik vazou um suposto áudio onde a estrela debochava e falava horrores da colega, dizendo que a Lucero era invejosa e que nem a menina que protagonizou a versão brasileira de Carinha de Anjo gostava dela. Questionada sobre o áudio pela imprensa, Gabriela Spanik ainda completou que durante as gravações de A Dona, Lucero a prejudicava quando ela ia gravar cenas dela, e que ela sofreu bastante. Perguntaram a mesma coisa para Lucero. Sabe o que ela disse? Que não se lembrava de nada, e que as duas se davam bem. Episódios como esse motivaram o jornalista Gustavo Adolfo Infante a afirmar em um programa da Imagen TV que Gabriela Spanik brigou em todas as emissoras onde trabalhou, inclusive com seus pares românticos nas novelas. Para completar, ele afirmou
que ela era conflituosa e precisava de ajuda psicológica. As declarações não foram bem recebidas pela atriz, que empreendeu um largo processo contra o jornalista, perdendo em todas as instâncias em que alegou ter sofrido difamação e dano moral. Foi condenada a pagar multa em 2022. O jornalista, provavelmente, também lembrou a passagem da atriz pela TV Azteca, onde foi contratada em 2011 e protagonizou duas novelas, Imperatriz e La Otra Cara del Alma, que já esteve disponível em algumas plataformas de streaming no Brasil, com uma dublagem pra lá de duvidosa. Acontece que, em 2015, ela foi participante de um reality show de dança chamado Baila Si Puedes, algo ao estilo da Dança dos Famosos. Mas quem disse que a atriz estava de acordo com as notas dos juízes? Após sofrer críticas por uma performance num episódio do programa, ela simplesmente abandonou a atração, o que acelerou o fim do contrato dela na TV Azteca, alimentando justamente essa fama de conflituosa e explosiva no ambiente de trabalho. Se engana quem pensa que A Fazenda é o primeiro reality show de confinamento em que a atriz participa. Em 2021, a Telemundo americana chamou a Gabriela para integrar o time de La Casa de los Famosos. Lá, de fato, os participantes eram figuras realmente conhecidas, mas a passagem da Gabriela Spanik foi meio sem destaque. Acabou sendo a oitava eliminada da atração. Só que 2 anos depois, dentro daquele mesmo reality Secretos de Villanas, ela revelou que durante a passagem por esse projeto, teria sofrido abuso sexual por parte do ator e colega de confinamento Pablo Monteiro. Mas como a Telemundo agiu para abafar o acontecimento, decidiu não denunciar o ator, que é outro rei das polêmicas, diga-se de passagem. Em 2021, ela volta para a Televisa, sempre em projetos fechados, sem exclusividade. E é aí que começa a cair a ficha. O status dela mudou. Já não era a mega estrela protagonista. Em Cenos Deixam, ela era Fernanda, a melhor amiga da protagonista. E aqui, até sinto uma mini tristeza ao ler algumas biografias feitas por fãs que você encontra na internet. Sobre a participação da atriz nesse projeto dizem, abre aspas, após ficar afastada há mais de 7 anos das novelas e 11 anos da Televisa, regressa para viver Fernanda na novela Se Nos Deixam, sendo a co-protagonista da trama, convertendo a novela como um sucesso mundial após sua aparição na trama. Fecha aspas. Desculpa, mas me responda com sinceridade, você que viu a novela. A atriz teve esse mega destaque? Os últimos personagens foram em novelas produzidas por Salvador Mejía, o mesmo de A Usurpadora, mas sempre personagens menores, com importância sim, mas longe, bem longe do protagonismo de antigamente. É bem verdade que a indústria do entretenimento é muito mais dura e etarista com as mulheres do que com os homens, mas chama a atenção pensar em A Usurpadora, que foi protagonizada por Fernando Colunga, que, embora não seja o grande ator dramático do século, conduziu a carreira dele na TV com uma sabedoria que com certeza falta para Gabriela Spanik. O ator atualmente é o protagonista da novela do horário nobre mexicano aos 59 anos. Nessa última novela, o Fernando Colunga conseguiu uma proeza que só um mega astro consegue. O contrato dele exige que ele tenha no máximo 3 horas por dia de gravação. Quem consegue uma facilidade desse tamanho? Enquanto isso, Gabriela Spanik, sinto dizer, está se sujeitando a vir ao Brasil para participar de shows de pequeno porte, fantasiada eternamente como Paola Bracho, ou a aparecer em reality show de barraco lotado de subcelebridade local. Porque, por mais bem pago que seja o cachê da estrela, alguém comunicou a Gabriela Spanik que ela está competindo com personalidades tipo o pai da VTube, a ex do Vitor Pecoraro,
entre outros do pré-sal da fama. Qual o sentido disso? Vamos ver como vai ser a participação da atriz no reality. Para ser sincero, nem dá para saber se daqui até a publicação desse conteúdo a atriz não vai ter desistido, ter sido eliminada ou coisa similar. Mas provavelmente logo vai circular no Brasil também uma verdade que o público latino já sabe. Gabriela Spanik virou uma personalidade completamente cancelável. Esses exemplos demonstram que a imagem pública da atriz, como uma figura conflituosa, não se limita a declarações isoladas, mas está enraizada em diversos incidentes e desentendimentos de longa data. O que você acha disso tudo? Ela está sendo injustiçada? Deixe seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima semana!